É isso aí, Reclamers. Começa mais um Reclame na Nova Brasil, aquele programa que existe para mostrar para você que a propaganda faz parte da sua vida o tempo inteiro, mesmo que talvez você não percebesse. E a gente mostra isso através do cinema, do teatro e da movimentação das marcas também. Hoje eu tenho uma parceria diferente aqui. A Ju Trevisol tá numa gravação de uma série aí pra Netflix. Eu tô aqui com a Roberta Tiepo, que a audiência da casa já conhece do Samba Nova, do Radar, e ela tá aqui hoje pra brilhantar esse programa, não é isso? É isso mesmo, é um prazer estar aqui no Reclame. Valeu, Ju, valeu a todos pela oportunidade e essa conversa vai ser boa. Vai ser. Vamos começar essa conversa inserindo nossa primeira entrevistada, brilhante, maravilhosa, fantástica. Muito bem, a nossa convidada é uma super modelo do interior do Rio de Janeiro, que foi descoberta aos 16 anos e nunca mais parou. Aliás, foi descoberta e disse, não quero ser modelo, mas graças à insistência, ela está aqui. Ela é mãe, artista, apresentadora, empresária, levou o nome do Brasil nas costas com tanta beleza, gente. Bem-vinda, Fernanda Mota. Gente, eu vou vir... Muito obrigada, eu vou vir aqui mais vezes, viu? Adorei. Muito obrigada, tô super feliz de estar aqui. Acho que vai ser ótimo. Com certeza. E eu vou trazer o segundo entrevistado aqui para nossa conversa, que não é menos fantástico, que não é menos maravilhoso. Ele pratica mountain bike, beach tênis, é um cara da moda. Tá olhando para tudo, né? No senhor não pratica beach tênis? Pratico. É Eu isso também. aí. Olha! Adora política internacional, é fã de rock, curte ambientes gastronômico com boas músicas. Ele hoje comanda um time com mais de 500 pessoas e atende mais de 30 contas como CEO da agência VML IR. Você vê que eu não errei a pronúncia, né? VML IR Brasil. Seja bem-vindo, o segundo Fernando da noite, Fernando Taralli. Obrigado pelo convite. Eu já trabalhei com a Fernanda como ela fez campanha com a gente com o Colgate. Sim, é verdade. É uma alegria estar aqui, adoro o programa. Tô adorando, Obrigado. A gente vai conseguir vou conseguir outro trabalho hoje aqui com ele. O Reclame é pé quente, hein? O Reclame é pé quente. Ó, Fernando. Tá, mas como é que foi Mundo. essa campanha que vocês fizeram, hein? Faz quanto tempo? Nossa, foram anos. Foram anos de campanha. Nossa, eu fiz muito tempo. Foi uma parceria muito legal. Parceria que, tipo, inesquecível, como a gente estava falando aqui mais cedo. Mas foram muitos anos. Né? Obrigado pelo convite. Eu adoro o programa e vai ser um ótimo papo. É isso. Ó, a gente, no início do programa, a gente separa umas 3 notícias que deram uma movimentada no nosso mercado, no mercado publicitário, no mercado de comunicação, para a gente dar uma repercutida antes de entrar na nossa entrevista. Olha só, o Pelé é oficializado como verbete no dicionário Michaelis. A campanha, liderada pela Sport TV e a Pelé Foundation, reuniu mais de 125 mil assinaturas de fãs para a incorporação da palavra Pelé no dicionário. Remete à excelência e demonstra a importância e evolução contínua da língua portuguesa. Acho legal, uma valorização, mais uma valorização do Pelé. É um cara tão importante para a cultura, não só para o esporte, não só para o futebol, para a cultura também. Mas aí ele levanta também uma discussão que a sociedade vem travando aí ultimamente, que é, por exemplo, se a língua é viva e se ela está sempre se alterando, existe essa necessidade, um recorte da população sugere que a gente inclua o pronome todes nas conversas, que seria um pronome inclusivo para a linguagem não binária. O que você acha disso, Fernando? Você acha que faz sentido isso, que de verdade essa mudança é mais inclusiva ou é apenas para um recorte da população? Primeiro eu queria dizer que essa homenagem ao Pelé é maravilhosa. Eu fiz meus filhos assistirem o documentário da Netflix do Pelé. Fiz eles respeitarem o Santos por terem apostado nele, ele sendo palmeirense. Eu falei, respeitem, porque é uma história maravilhosa. Sim. A questão do Todes, a sociedade evolui. E a gente tem que evoluir junto. Mesmo na agência, a gente hoje já, em vários momentos, a gente escreve todos, todas e todes, em vários comunicados internos, para que todo mundo se sinta parte, pertencendo, e a gente tem que evoluir junto. A propaganda tem um papel de guiar a sociedade em pró de uma evolução, e a gente não respeita demais essa discussão. Embora não tenha mudado, do ponto de vista, a gente já aderiu em vários momentos essa mudança. Sim. E você, Fernanda, o que você acha dessa inclusão? Eu acho que, na verdade, assim, nós vivemos num mundo bem mais inclusivo, nós estamos tentando viver num mundo mais inclusivo a cada dia. Eu acho que isso é consequência
dessa evolução, digamos assim. Acho que isso vai levar um tempo, não vai ser uma coisa de uma hora para outra. Acho que as pessoas vão ter que entender como é que funciona isso, vão ter que aceitar. Acho que isso é uma coisa normal também, porque tudo que é imposto é muito pior. Eu acho que isso, da forma que eles fizeram na agência, naturalmente, eu acho que isso talvez possa ser um futuro mais rápido, digamos assim. Mas eu acho que vai levar um certo tempo para isso. E é como ele falou, a evolução é essa. Nós temos que crescer e se adequar ao mundo atual. Eu sou a favor da paz, eu vou lhe dizer. Eu sou a favor da paz, eu sou a favor do que for bom para todo mundo. Se todo mundo tá bem, eu acho que essa é a direção que tem que ser tomada. E como que você enxerga, Fernanda, a mudança também na inclusão na parte da moda, na tua área? Então, isso já vem acontecendo faz um tempo. Eu acho que, obviamente, com a questão da pandemia, muita coisa mudou rapidamente, né? Porque a gente foi obrigado a mudar, né? Com a internet veio aí para ajudar de várias formas na vida da gente e principalmente nessa forma de ter mais possibilidade de conhecimento. A gente tem muito mais hoje em dia informação, né? Então as pessoas têm muito mais informação, as pessoas têm muito mais acesso. Então isso hoje é muito mais claro para as pessoas e com isso a inclusão está sendo mais não rápida, mas mais eficaz, digamos assim, porque todo mundo está tendo voz hoje em dia. Sim. E eu acho que isso nada mais é que um reflexo, como a gente acabou de falar, da evolução da nossa era, do nosso mundo. Eu acho que todo mundo realmente tem a sua representatividade. Eu acho que isso está acontecendo cada vez mais. Só que nem eu estou falando, que nem eu falei antes, eu acho que tudo tem o seu tempo, a sua hora, a sua forma de ser. Eu acho que tudo tem que ser feito bem amigavelmente, mas eu acho que é uma evolução que não tem volta. Eu acho que é para sempre, assim. E aí, Fernanda? Gente, deixa eu só falar, eu falo pra caramba, hein, gente? Mas Por me cortar, hein? Mas é isso aqui, quem vai te cortar é o Fernando. Olha, Fernando, nós estamos um time, hein, chefe? Chefe tudo, viu, gente? Inclusão é quase, para nós, uma das coisas que é pilar do sucesso da agência. A gente tem uma diretora dedicada a isso, que faz parte da liderança da empresa. A gente tem programas de inclusão afirmativos. Uma diretora, mulher. Uma diretora. E a gente leva isso com uma enorme seriedade. Somos uma sociedade de 56% negros e pardos. E como é que a gente evolui nisso? E a gente tem... Para nós, isso não é uma moda, não. Isso é um fato e a gente tem que fazer isso com muita seriedade. E ao mesmo tempo, a gente encara isso como algo necessário para a gente aumentar até a nossa criatividade. Porque na hora que eu tenho times diversos, eu consigo retratar, provavelmente, melhor a sociedade e consigo criar de uma forma mais inclusiva. Então, a gente tem aqui uma vontade muito grande de melhorar o produto criativo também. Para falar para todo mundo, né? Precisa ter todo mundo dentro, criando, pensando, para você poder falar com todo mundo, né? Tem uma segunda notícia aqui que eu acho que vale a pena a gente passar por ela antes de começar o programa, efetivamente. Uma pesquisa do Instituto Locomotiva traça panorama da classe C brasileira. Essa classe tem rosto. 57% é formada por pretos ou pardos, 49% dos lares chefiados por mulheres, porque parte é mãe solteira ou foi para o mercado de trabalho e o homem não divide as tarefas como deveria, e 52% das pessoas que não concluíram o ensino médio. A gente fala da classe C, é importante para caramba, é um termômetro no Brasil, né? Onde está o maior nível de compra está ali na classe C. Como é que a propaganda tem tratado a classe C ou tem enxergado a classe C nesse momento, Tarari? Olha, a classe C ela está vivendo um momento de desafiador, né? Com os juros altos e toda uma vontade do governo atual de ser mais, eu diria, apoiar o crescimento econômico. Eu acho que a gente está no momento de voltar a ter foco e atender as demandas da classe C. Essa questão da importância da classe, como é que a gente retrata na propaganda, a gente faz com muita... Eu diria que o Instituto Locomotiva, o Renato Meirelles, eles são muito sérios. A gente trabalha muito próximo deles e sempre fazer comunicação que, de novo, volta àquele assunto da primeira inclusiva e que tenha eles se sintam representados, tenha códigos e que tenha verdades
E a gente faz com muita sabedoria. A gente tem um cliente na casa como Casas Bahia, que tem um foco interessante nesse setor, e são mais de 20 anos falando e tentando ser muito relevante para essa classe tão importante da sociedade. E, de novo, não significa... A gente também, com Casas Bahia, evoluiu a marca. Então, você pega a campanha que a gente tem hoje, a gente reposicionou a marca para tudo que a vida pede. Você olha a campanha, ela é uma campanha que fala para a mãe, fala para o filho, e respeita demais essa evolução que a sociedade em todas as classes vem passando. Ótimo. E você, Fernando, a classe C, a moda é para a classe C também ou não? Claro, a ou moda é é para só todo para A e mundo. B? A moda não é o que você vende na vitrine apenas. A moda é a personalidade. A moda é uma forma de se expressar. A moda vem para qualquer pessoa, em qualquer lugar, qualquer idade, qualquer cor, qualquer classe. A moda, cada vez mais, ela está sendo, obviamente, não só inclusiva, mas também mais expansiva, digamos assim. Eu acho que a moda, as coisas que tinham digamos, para a classe mais elitizada, digamos assim, uma marca internacional, hoje em dia as fast fashion fazem para o pessoal da classe C. Então, assim, eu acho que é muito mais globalizado, digamos assim. A moda é para todo mundo, meu amor. A moda Que ótimo. A moda é inclusiva também. Né? A moda faz parte da inclusão. Eu achei legal esse dado que você falou sobre as mães, né? As mulheres. Eu queria saber, você é mãe, né, Fernanda? Sim. Como é que você lidou com essa questão do machismo na tua carreira até hoje? E hoje na maternidade, o que mudou? Como é que... O machismo? O machismo. Eu não dou muito bola para essas coisas, não, sinceramente falando. Eu acho que, tipo assim, a gente tem que... Eu sou uma pessoa muito... Não vou dizer que não existe, obviamente existe machismo, existe tudo em tudo quanto é lugar hoje em dia. Você se tornou mãe e teve que sempre trabalhar, né? Então, sim, aquilo que geralmente o homem faz. O meu parceiro, ele sempre foi muito tranquilo em relação a isso, sempre me respeitou muito. Eu sempre fui uma mulher muito forte, assim. Eu tenho da minha mãe uma experiência de família muito forte. Eu aprendi a ser Fernanda por Fernanda, independente de ser mulher ou não. Eu sempre fui Fernanda, aquela pessoa que queria um futuro e queria ter uma família e tem uma família. Então, no meu trabalho, não, assim, sinceramente falando, eu não tive muito problema com o machismo, porque o meu trabalho foi basicamente durante muitos anos. Hoje em dia, o mercado cresceu muito, obviamente, e expandiu muito de várias formas, mas como eu já tenho mais de 25 anos de carreira, sempre foi muito, como eu posso dizer, não determinado, como eu posso dizer, sempre teve nicho. Como se fosse um nicho, né? Não tinha muito... Como ele foi muito glamourizado, ele era uma coisa muito... Era muito pelo contrário, a gente era muito endeusada e menos criticada, porque era uma profissão mais difícil de ter sucesso, era uma profissão muito desejada. Então, isso, de uma certa forma, não criou Te blindou. muito... me blindou. Sim. Mas, assim, em várias outras formas, como eu sou empresária, né? Eu sou apresentadora, eu já fiz novela, enfim, já fiz várias outras coisas. Eu vejo essa questão, mas eu sou muito forte, assim, sou muito de mim mesma, assim. E... Você criou uma proteção eu mesmo criei essa proteção, eu acho. Deve ser isso. Ô, Fernando, antes da gente começar efetivamente na sua carreira, a gente sempre quer saber o antes mesmo. Por que propaganda? Você gosta de gastronomia? Você gosta de música? Você gosta de esporte? Por que propaganda? É engraçado essa tua pergunta, porque meu pai era engenheiro e, obviamente, eu tinha que acontecer um certo antagonismo, né? Eu sempre gostei de marketing e acabei começando como cliente. Eu comecei minha carreira do lado de cliente, não de agência. Fui quase metade da minha carreira cliente. E eu sempre adorava o lado da comunicação, do lado de pensar em como você estimula consumo, como é que você consegue criar uma marca icônica. Então, eu sempre tive muita paixão por esse lado, do lado de cliente. Depois, quando eu virei do lado do balcão, foi ainda mais interessante, porque quando você é cliente, você acaba tendo uma especialização num negócio. Quando você está na agência, você consegue, no mesmo dia, passar por 4 negócios. Você tem 30 clientes, você imagina que você tem vários segmentos diferentes, né? É isso. E aí é muito fascinante, porque você sai de uma indústria, vai para outra, discute qual é a solução. Então, é muito viciante essa carreira. Ela
praticamente você fica dentro dela e você não consegue... Você quase só fala dela, né? A gente se encontra, a gente fala muito dela. Ela é desafiadora também, né? O tempo todo. E em constante mutação, evolução, rede social, o que mudou essa carreira e o quanto ela vai mudar ainda mais, a gente está discutindo agora inteligência artificial, é o que nos deixa, que nos dá ainda mais alegria em trabalhar nela. Mas ela também evoluiu muito, em tudo. Seja tudo que a gente estava falando, machismo e tudo, a gente está numa constante evolução. Você entrou na inteligência artificial, uma pergunta que eu queria fazer que se estende para os dois. Te assusta a inteligência artificial? Ela me assusta, por um lado, como cidadão. Eu tenho muito medo do uso. A gente sabe o que aconteceu com as redes sociais, como elas foram mal usadas. Essa discussão do que está passando agora no Congresso é uma boa discussão. Sim. É uma discussão necessária. Assim, tiveram os adventos políticos onde foram mal utilizados a capacidade da rede social em estimular mudança de voto. Então, eu tenho um lado muito medo do mau uso. Agora, eu vejo... Fascinante, né? Fascinante. Eu sou usuário do ChatGPT, eu já estou na versão paga. É impressionante, é impressionante. Eu escrevo um e-mail em inglês para gringo, eu vou lá e peço para ele escrever. E eu fico chocado com a diferença. E aí eu comecei a fazer isso em português. Você usa mais para e-mails, para se comunicar? Para e-mail, para tudo. Eu já começo... Aí ele já percebe a língua portuguesa, ele já corrige a construção. É impressionante, é impressionante. Eu achei muito interessante. Eu acho muito interessante esse assunto, porque é uma coisa que é em constante evolução, né? Você está falando hoje sobre isso, daqui a meia hora sai uma outra notícia, daqui a mais 40 minutos uma outra coisa aconteceu. É uma coisa assim... A internet, esse mundo virtual é uma coisa impressionante. E eu estava lendo uma matéria sobre isso, que a Adidas, eu acho, não sei se foi a Adidas, uma dessas grandes marcas, fez uma coleção e lançou a coleção com modelos de inteligência artificial. E foi super questionada e super criticada e questionada por vários lados da sociedade. Uma, porque tem-se o medo de achar que vão se tirar né? Obviamente, no meu caso, trabalho, né? Emprego de algumas modelos, de algumas influenciadoras, porque você usando uma modelo de inteligência artificial, da inteligência artificial, de uma certa forma, realmente está não tirando, mas essa questão é essa, né? A preocupação é isso, se vai tirar ou não vai tirar. Eu ainda não tenho a minha conclusão assim sobre esse assunto, mas eu acho muito interessante. Eu acho que eu penso ao mesmo tempo que nós nunca vamos ser substituíveis, porque o ser humano, de uma certa forma, é muito importante, obviamente. Sim. Mas, né? Mas o que eu estava vendo interessante também é que a marca, ela alegou que ela usou a inteligência artificial para mostrar vários tipos de formas de corpo mais rápido, então, ou seja, voltamos na coisa do rápido, né? Então, o meu medo em relação a isso tudo é essa coisa que parece que é uma alavanca. Uma avalanche. Avalanche. Aí, Fernanda, avalanche. Tá vendo por que a inteligência artificial não é tão importante? Esses errinhos, essas coisas são bons. Imagina se não tivesse, né? Mas, não sei se eu estou me expressando muito bem, mas a questão é que tem esses dois lados, né? Você pode trazer uma coisa muito boa de um lado, mas, ao mesmo tempo, tem um medo e tem uma coisa que é incontrolável, que a gente não sabe o que fazer. Tem um lado que é muito importante, é a mudança do uso de busca, por exemplo. Quando você pega a experiência de busca hoje que o Google nos dá, é uma experiência ruim. Você tem que navegar pelos anúncios, aí você vai chegar num link, aí você clica num link, não é aquilo que você queria, aí você volta. Quando você pega a experiência do ChatGPT de busca, é maravilhosa, porque ela te dá já a resposta. O que você quer? Tem muito erro. Sim. Mas é impressionante, você lê a resposta, você quase fala, gente, não é possível. O desafio agora é aprender a perguntar, né? Fazer a pergunta ideal. Eu fico namorando ali para ver os erros. Sim. Ele aparece os erros. É engraçado, você começa a buscar, ele aparece erro. Mas é fascinante do ponto de vista de experiência você ter uma resposta. E aí você dali, e tem os links. Você pode daí você vai fazer um estudo mais fundo. A navegabilidade é muito melhor. Nossa. Então, eu acho que isso vai ser uma... Por si só já vai ser, porque repara o quanto a gente usa o buscador, como a gente passa o tempo inteiro... Sim. Tudo, né? E, por outro lado, a Fernanda falou um ponto importante. Agilidade no processo de produção, por exemplo. A gente já usa
para várias produções, onde a gente quer ganhar escala. Então, você quer usar um recurso que você precisa. Então, eu espero que a Adobe lance, as grandes marcas, tragam recursos já embutidos disso. Que ela já resolva o problema de direitos autorais, que é gravíssimo. É gravíssimo. Então, imagina se uma Adobe entra com essa tecnologia e já com tudo resolvido. Eu já paguei o direito autoral, porque seria o futuro correto. E nós, do ponto de vista de produção aqui, você produzindo, você já está fazendo efeitos, você ganha uma escala e melhora o teu produto criativo e melhora... Porque lembrando, a gente não faz um filme hoje, a gente faz 300 filmes numa campanha. Sim. Porque são tantas audiências. Não para, né? Não para. Então, Agora, Fernando, por exemplo, a gente está falando que existe um futuro que a inteligência artificial substitua pessoas. Na tua agência, você sabe que a inteligência já está fazendo até campanhas. Como é que está a sua cabeça em relação a isso? Olha, eu vou falar o que eu tenho lido e o que nós acreditamos, tá? É que ela não vem para substituir, ela vem para transformar. Então, se eu tive... E de novo, eu acelerei um processo, eu ganhei escala. Então, eu estou trabalhando em ter um produto de melhor relevância para o consumidor final e para o meu cliente, que eu ganhei escala e ganhei qualidade. Mas ela não substitui. Óbvio, acho que não. Atividades que possam ser, de certa forma... É um grande debate, tá, gente? Se você pega, por exemplo, histórias de advocacia, não sei se você já trabalharam perto, todo aquele... Eles contratam estagiários no começo para ser os primeiros que vão... O ChatGPT, ele já consegue fazer tudo essa triagem. Então, qual o trabalho novo? Como é que a indústria, qualquer indústria, vai repensar como é que eu trago os jovens para fazer não um trabalho, digamos, básico, e sim um trabalho um pouco melhor. Então, eu acho que todo mundo vai passar por uma nova discussão. Ninguém tem uma resposta, tá? Sim. Mas a gente encara essa transformação. Mas é uma realidade, a gente não tem muito que correr disso, né? Eu acho que a gente tem que se adaptar. Aprender a conviver, né? Sim, e se incluir, né? Digamos assim, no que está ocorrendo agora, porque é difícil. Eu acho que a gente é um pouco, assim, não sei, né? A gente é um pouco inseguro demais. Pelo menos o brasileiro tende a ser um pouco inseguro por conta da formação. Então, eu acho que isso causa um pouco de medo em algumas profissões, né? Enfim. Eu acho que também a tecnologia sempre assusta, né? Você pega cinema mesmo, quando a gente saiu de película para o digital, nossa, a quantidade de dificuldade que teve de aceitação de diretores que falaram, eu não filmo com digital, e aí depois não tem jeito. Mas eu acho que tem muita coisa também, que nem você falou, tem muito da parte humana. Né? A gente está falando de TI, mas a gente está falando de pessoas, né? Eu acho que tem essa coisa do medo de ter menos possibilidades, de ter menos oportunidades. Porque, perder espaço, né? Porque é que nem ele acabou de falar, como eu falei no começo, é uma discussão, assim, que eu acho que vai demorar um tempo para ser... concluído. Eu acho que nem vai ter uma conclusão, porque vai vir alguma coisa nova, porque é um mundo muito... Incipiente, mudança contínua. O tempo inteiro contínuo. E, assim, é difícil também... Eu entendo também o lado das pessoas que têm um certo medo, como esses estagiários, como as modelos, as influências, porque, de uma certa forma, as coisas levam tempo, né? Para você se adaptar, para você até ter a possibilidade, você conseguir ter acesso àquilo, leva um certo tempo. Então, as pessoas têm um certo... Mas eu acho que isso vai... que nem você falou. As coisas vão acontecendo. Mas eu acredito que regulamentação seria necessária. É necessário, eu também acho. Você vê, esse debate da regulamentação das redes sociais é muito tardio. E mesmo esse a gente não consegue chegar num consenso. Então, mas essa questão da inteligência artificial mereceria uma regulamentação séria para evitar equívocos, para evitar o que aconteceu. Eu acho que vai acontecer uma regulamentação porque a gente tem um mundo todo preocupado com isso. Quando você vê o Elon Musk falando, gente, desacelera um pouco. Então, não é só uma necessidade, um receio local aqui brasileiro, é global. Eu acho que vai acontecer. O brasileiro usa muito, né? Eu acho que o brasileiro digital eu acho que se não for o segundo do mundo, né? Uma coisa assim. Então, por isso que essa discussão é tão gigantesca. Sim, se a gente Nós fala gostamos de uma internet, né? Eu tô falando que não, ó, meu celularzinho aqui embaixo, ó. Exatamente. Doidinha pra dar uma olhadinha nele aqui rapidinho. Mentira, tô brincando. Ô, Fernanda, você começou na área da moda, você tinha 16 anos, tem 20 quantos anos? Isso já vai fazer 26, porque eu vou fazer... Eu
Na verdade, meu primeiro trabalho foi no dia do meu aniversário de 17 anos. Fiz uma capa. Meu primeiro trabalho foi uma capa de revista no meu aniversário de Pra que revista? 17 anos, pra Cláudia. Olha. O seu primeiro trabalho já foi uma capa? Foi uma capa de Cláudia. Vocês acreditam? Nossa. Meu E Deus. essa história que eu falei que você não queria ser modelo? Eu não queria ser modelo de jeito nenhum. Eu não entendia o que era isso, eu não via revista, eu não sabia o que era isso. Mas você não queria por quê? Qual que era a tua impressão? Não, eu fazia Escola Técnica Federal de Edificações, porque eu queria ser arquiteta. Olha. Então, eu estava fazendo o curso, né, que são 4 anos. Eu estava indo já para... Acho que eu estava fazendo o terceiro ano, são 4. Terceiro por 4, não me lembro muito bem. E eu estava passando férias em Guarapari, que é uma cidade litorânea do Espírito Santo. Bonita pra caramba. Super bonita. Que eu sou de Campos, então é divisa com o Espírito Santo. Então eu estava passando férias lá e eu estava indo no banheiro na praia. Eu tinha vergonha de andar de biquíni na praia, pra você ter uma noção. Eu não entrava nem no mar. Fui no banheiro, no bar, aí eu... E eu tenho vergonha de ficar de biquíni perto de você. Mentira. Parece. Eu acho que a gente... E aí, no final das contas, ele me parou na rua e falou: você não queria ser modelo? Você não quer ser modelo? Eu falava: hã? Quem é você? Aí eu falei: muito obrigada, não gostaria de ser modelo, não tenho o mínimo interesse, tchau. Aí ele ficou o tempo inteiro atrás de mim, no verão, né? Porque antigamente, as férias duravam 3 meses, sei lá o quê. E ele ficou atrás de mim, sumi. Nunca mais falei com ele, fugia dele igual o diabo foge da cruz. Aí eu fui parar na minha cidade. Já era, acho que maio, começo de maio, toca o interfone. Ele não, até hoje eu não sei como ele descobriu meu endereço. E não ele era o viajou. chat GPT, né? Não era, você vê. Fique bem era claro. olheiro É, ali. Olheiro. Gente, olha. Enfim, aí ele foi e me convenceu, porque minha mãe me disse, eu sempre falo isso, vou falar rapidamente, senão demora muito. Ela me disse: você só pode se arrepender de alguma coisa na sua vida se você provar essa coisa. Então, não se arrependa do que você não provou. Você tem que ver o que é para até pelo menos para se arrepender. Eu falei: tá bom, vamos. Mas você já sabia que era bonita, né? Ou foi uma novidade quando o cara falou? Vou te falar, eu sempre gostei muito dos meus olhos, que são azuis. Mas eu não tinha eu não era uma menina muito, não questão de idosa, mas eu não era uma menina muito ligada Extrema, você não era extremamente esteticamente psicopata, não. Como hoje em dia a gente é muito mais ligado com beleza, né? Naquela época eu queria estudar, eu jogava basquete, era uma menina, não tinha... Hoje em dia as meninas de 16 anos são muito diferentes de antigamente. Antigamente, com 16 anos, ainda era uma menina que, tipo, sei lá, tinha um namorado na vida, nem sabia o que... Eu não ligava muito, era da minha personalidade. Na praia, beleza natural. Eu na praia uma farofada, eu era ninguém muito me parou. magra, um cabelo... Eu tinha um cabelo gigante, assim, eu não era um... Eu me achava sempre bonita, eu sempre me achei bonita, mas nunca me achei Deus, maravilhosa. E as coisas foram melhorando, hoje eu me gosto muito, mas, enfim. Eu me gosto muito, é ótimo. Mas aí eu fui para São Paulo, fiz uma sessão de fotos, né? Porque antigamente você chegava, ia pro estúdio, fazia umas fotos e tal. E naquele momento eu sempre soube. Naquele momento, na primeira foto que eu tirei, eu sempre soube que era aquilo que eu ia fazer pro resto da minha vida. Mas eu não contei para ninguém, porque eu falei: não vou contar, porque vai que não dá certo, eu vou ficar bem quieta. Mas na primeira foto que eu vi, eu me lembro que era Polaroid, gente. Tirava, esperava um tempo uma Polaroid ficar pronta. Olha quanto tempo faz isso. Hoje em dia, com o celular mesmo, você faz coisas, né? Então, antigamente, ela Polaroid. Eu falei: nossa, tenho certeza que é isso que eu vou fazer parte da minha vida. Fiquei quieta, fui embora para minha cidade. Me ligaram e falaram: você tem um trabalho, você vai ter que voltar. Ah, mas é meu aniversário. Não, você vai ter que voltar. Quando eu fui ver, era a capa de Cláudia. Eu nunca mais voltei. Isso faz 26 anos. Deu certo isso daí, hein? Deu certo. A gente vai pro intervalo agora, vamos parar um pouquinho e vamos ouvir a versão da Bebel Gilberto do clássico Chica Chica Bum Chique, que é uma música, um clássico da Carmen Miranda, que embora fosse portuguesa, foi o nosso primeiro ícone de moda no Brasil na década de 40. Exato. Então a gente vai ouvir isso, daqui a pouco a gente volta e vamos passar mais pela tua carreira fantástica aí, que deu certíssimo. Bora. E você que tá com a gente aqui no TikTok e no YouTube, você vai ficar com uma dica aqui, um vídeo, uma dica do Vogue Opencasting, uma dica que a Fernanda deu no Instagram dela. Daqui a pouco a gente volta e fala mais um pouquinho sobre isso. Oi, gente! Olha só, hoje eu vim aqui trazer um tema sobre uma matéria que eu li e achei super interessante, fiquei muito animada e resolvi dividir com vocês. Ó, a Vogue América abriu na última segunda-feira o Vogue Opencasting para mulheres do mundo todo acima de 18 anos.
Mas o que é isso, Fernanda? Bom, isso nada mais é que uma busca global de modelos que eles fazem para identificar, para encorajar, para apoiar essa nova geração, que é basicamente uma geração que incorpora um ideal moderno de beleza. Essa geração ela é bem mais inclusiva, ela é bem mais diversificada, ela dialoga com os tempos modernos da publicidade, das mídias digitais, ou seja, não existe mais aquele padrão estereotipado. Para quem se interessar, as inscrições acontecem até dia 8 de maio no site da Vogue América. E se eu não me engano, é preciso mandar fotos, um pequeno vídeo e preencher um formulário. Vou deixar o link aqui para vocês. Outra coisa super importante, gente, não é necessário estar em nenhuma agência e muito menos pagar taxa de inscrição. Não caiam nessa, não tem taxa de inscrição. Uma coisa que eu achei muito legal, acho que a coisa que eu achei mais legal disso tudo é que o grupo que for selecionado, eles vão ter a oportunidade de participar de uma sessão de fotos que será publicada na edição de outono das edições globais da Vogue. Tem noção disso? É o máximo. Então, assim, ó, se você estiver interessado, eu vou deixar o link aqui para vocês entenderem um pouquinho mais dessa história. E é isso. Eu queria só dividir isso com vocês, que eu achei o máximo. O que nos faz diferentes é reinventar o comum. Unir o popular e o erudito, a cidadania e a poesia. Colocar na mesa o moderno e o brasileiro no seu estado mais puro. Ritmos que tocam corações, agregadores em prosa e verso. Que entretêm, comunicam e fazem pensar. Deixar no ar o que embala, que ilumina, dá saudade e faz sorrir. Atenção para novas ideias, imagens e ritmos bem brasileiros. Que tal? Honrar quem ousa fazer diferente. Misturar para construir, narrar melodias do Brasil que a gente quer. Novas possibilidades. Novos significados. Novas formas culturais, levadas em ondas sonoras. E dentro do bolso. Aplicativo, site, streaming. Tudo junto e misturado. Para tudo que é nosso, nossa identidade, nosso jeito de ser, nosso jeito de fazer. Para tudo que é Brasil. Nova Brasil. Mais moderna, mais brasileira. E aí, Reclamers, estamos de volta aqui com o Reclame na Nova. Hoje recebendo a top model, empreendedora, apresentadora e musa, Fernanda Mota. Esse negócio aqui. Fernanda Mota e o Fernando Tarali, que é CEO da agência VML Ayar Brasil. E a gente estava falando um pouco da tua carreira, só para a gente concluir. Você disse que no primeiro clique você já sabia que você gostava disso. Já. E quando foi que você pensou assim, putz, acho que eu vou ser uma top model mesmo, quero ganhar esse planetão aí? Ai, eu lembro do dia que eu pensei assim, eu tenho essa oportunidade. Eu nunca pensei, eu vou ser, eu estourei, nada disso. Mas assim, eu tô vendo que eu tô tendo, porque eu sempre fui uma pessoa de oportunidades. Né? Depois que minha mãe me falou isso, eu me liguei que as oportunidades passam na nossa vida e a gente tem que saber interpretá-las e se elas nos interessar, obviamente a gente vai sacando, vai pegando e vai evoluindo com ela. Enfim. No meu caso, eu me lembro que uma vez me chamaram para ir para Nova York. Fernanda, você tem que ir para Nova York fazer... Você pegou um trabalho em Nova York. Eu falei, eu nem sabia que tinha agência em Nova York. Tem agência em Nova York? Tem agência em Nova York. É a Next. Eu falei, mas eu não fiz casting, porque a gente fazia os castings, né, na época. Eles vinham para o Brasil e você ia fazer o casting e tal. Não, eles escolheram você por book, por foto. Eu falei, tá bom. Tenho visto, não tenho? Tenho visto. Então, você vai para os Estados Unidos, vai para Nova York, você vai fazer um trabalho sábado e domingo. Só que aí eles querem que você chegue na sexta-feira para você fazer uns castings, né? Conhecer a agência, fazer uns castings e tal. E faz o trabalho, volta para o Brasil e pronto. Tava aqui no Brasil, tava feliz da vida, trabalhando super bem, tava até fazendo Colgate já até na época. Começando a fazer. Eu era Palmolive ou Colgate, era uma das duas, tava chegando na família. Aí, beleza. Menino, nesse dia eu cheguei, fui na agência. Eu me lembro que eu entrei na agência com o meu book na mão, ela falou pra mim, posso ver seu book? Pode. Ela abriu o book, começou a tirar todas as fotos do book. E eu assim, apavorada, gente, como assim, né? Ela não tá gostando de nada, era a head booker na época, a Maria, que virou a minha booker. Tirou todas as fotos, me botou na parede, me fez um monte de Polaroid, printou as Polaroids, colocou uma Polaroidzinha em cada página, umas 5 páginas, e falou, agora você vem comigo. Eu fui. Victoria's Secret, Sports Illustrated, Pantene, eu fui, assim... uns 10 clientes maravilhosos. Catálogo, Bloomingdale's, todas essas grandes marcas que na época ainda Rolex? Rolex foi depois.
Eu digo nesse dia, nessa sexta-feira, fiz uns 8 castings junto com ela. Ela me levou, achei estranho também, mas falei, beleza, tudo bem. Fui jantar, no outro dia fui fazer um trabalho. Quando eu cheguei nesse trabalho, eu falei, gente, que trabalho que é esse, né? Eu não tinha me ligado, eu não tinha nem perguntado que trabalho que era. Eu vi que era um bom cachê, excelente cachê. Eu falei, eu vou, faço lingerie, era lingerie. Quando fui ver, era Intimissimi. Essa que é uma grande marca hoje em dia, foi meu primeiro trabalho em Nova York. Falei, beleza, né? Já comecei bem, tô feliz, bem quietinha. Eu já comecei a me ligar que a oportunidade tinha batido na minha porta. E que você tinha aproveitado. Que eu talvez tinha aproveitado e que talvez eu teria mais oportunidades para chegar mais longe. E eu sou daquela pessoa que eu prefiro ter continuidade, excelência e qualidade do que explodir. Eu não sou daquelas que explode, eu sou daquelas que mantém. Consistência, porque eu acho mais relevante e mais... Perdura muito mais, mais né? Sustentável. É muito melhor. No meu caso, sustentável. Enfim, eu voltei pro Brasil. Adorei as fotos, achei lindo e tal. Voltei pro Brasil. Dificuldade para falar português já. Hello, mami. Excuse me. Cheguei lá já falando hi, my name is... Mas você já tinha ido para... Tinha ido para os Estados Unidos, já tinha morado em vários outros países, mas não tinha ido para Nova York, nem conhecia essa agência e nem tinha feito esse teste, enfim. Voltei pro Brasil, uma semana depois a minha booker me liga e fala, Fernanda, você vai ter que mudar para Nova York. Eu falei, hã? Mudar para Nova York? Ela, sim. Vem para aqui para agência. Aí eu fui para agência, na época era Mega Modas, eu cheguei lá, a minha book internacional falou assim, você vai ter que se mudar para Nova York. Eu falei, meu Deus, você tá louca? Da onde você tirou isso? Porque, imagina, eu ainda era mais nova e não tinha nenhuma ideia de Nova York. Era muito novo para mim. Ela falou assim, você pegou os 8 castings que você fez. Eu tinha pego os 8 castings. Gente. Todos eles eu fui confirmada. Ela falou, você vai ter que mudar para lá. Deu 10 dias, eu mudei e morei por 13 anos. Foi aí que eu vi que eu teria a possibilidade de ter uma grande carreira. Poxa, que coisa bacana. E fui. E foi assim que começou. Deixa eu só aproveitar aqui, porque o Fernando também tem uma carreira internacional. Sim, exatamente. E aí, conta pra gente como é que foi. Como é que foi um booker também? Foi um booker. Não, eu tava... foi muito interessante, eu estava do lado de agência, e aí eu recebi uma proposta para ser diretor de marketing para a América Latina da Sony, só que em Miami. E na minha carreira eu queria muito essa experiência de carreira internacional e eu esperava que fosse minha agência, só que acabou surgindo o cliente. E foi muito legal. É uma experiência... Eu acabei vivendo, eu falo para todo mundo que eu vivi 3 culturas. Eu vivi a cultura latina, porque Miami... Claro, é central ali, né? A cultura japonesa, que é única, a gente estava falando agora da culinária japonesa, e, obviamente, morando nos Estados Unidos. Então, foi maluco como experiência, foram 4 anos, e eu recomendo a todo mundo. Se puder ter uma oportunidade de ter uma experiência internacional, faça. Porque você aprende muita coisa, você aprende os códigos, você aprende quanto eles são, de alguma forma, metódicos. O brasileiro é muito fascinado em ser rápido e criar metodologias novas, eles amam seguir metodologia. Então, tem toda uma adaptação excelente e eu recomendo. Mas, de novo, eu não esperava ter 3 culturas de uma vez só. Eu prefiro uma cultura só. E o que você enxerga de diferença nos mercados, você com a experiência internacional? Nossa, uma pergunta ótima. Nós somos... eu vou ser bastante pouco, talvez, educado. Eu acho que o brasileiro é o melhor publicitário do mundo. Disparado. Eu falo isso porque eu vivi dos 2 lados, eu vi como é que as agências lá me atendiam como cliente. Nós somos os melhores publicitários do mundo. Eu gostaria que a gente exportasse mais, não só os talentos. A gente hoje, na publicidade, a gente é que nem o futebol. Você vai em qualquer agência... A gente acabou de exportar o Rafael Pitangui, mas você vai em qualquer agência do mundo, você entra em qualquer agência... Agência premiada. Premiada. Tem um mar de brasileiros. É impressionante. Aí eles brincam, né? Que é incrível. Somos mais criativos? Nós somos muito criativos e nós somos extremamente ágeis. Então, é uma combinação perfeita, porque você tem uma criatividade natural e nós temos essa vontade de fazer. A gente é apaixonado, tudo que a gente faz, a gente tem paixão. E isso... Você tem um mar de brasileiros. Eu adoraria que a gente conseguisse trabalhar daqui para fora. Esse é um sonho que ainda... Eu fiz algumas vezes... o mercado internacional daqui. Daqui. Eu já fiz algumas vezes. A gente tem agências que fazem isso. Mas eu acho que tem muito potencial por fazer. Como exportar não só os talentos, mas também, quem sabe, até as agências de uma forma futura. Porque hoje a gente eu te garanto, façam isso. Quando vocês visitarem uma agência... Pergunta, quantos brasileiros trabalham aqui? E é muito louco, deve ser algo do sangue, né? Porque se a gente for falar de
formação e tal. Em outros países, existe muito mais. A gente é muito bem sucedido do ponto de vista criativo em Cannes, né? Nós somos literalmente a Copa do Mundo da criatividade, nós brilhamos. E aí é muito... se eu fosse um dirigente de uma agência lá fora, eu falava, vou contratar aquele talento. E é imediato esse processo. Um leão, um prêmio que o cara ganha, um prêmio muda a carreira dele. Ganhou um leão, pronto. A gente conseguiu, eu dou crédito isso ao Rafael Pitangui, que era o nosso CCO e agora trabalha nos Estados Unidos. Nova York, né? Nova York. E ele, quando nós ganhamos um dos últimos grandes leões que a gente ganhou, Grand Prix, ele conseguiu cuidar que esse time que ganhou ficasse na agência. Que é a famosa retenção de talento, que é um problema do mercado brasileiro, né? Enorme, porque, de novo, a gente é muito... Após um prêmio, onde você ganha... Desejado, e foi um trabalho muito bacana de reter. E, de novo, exportamos talento. E isso as carreiras, a gente tem que aqui aplaudir a carreira de gente muito boa. É isso. Ô, Fernanda... vamos falar um pouquinho da transição. Você, sucesso, ganhou o mundo, uma das 25 mulheres mais sexy do mundo. Quero ver o ChatGPT conseguir isso. Né? E aí você fez essa transição para televisão. Você foi parar na novela. Antes da gente chegar no seu lado empreendedora, como é que você foi parar numa novela? Como é que foi essa transição? Novela foi, bem depois. Eu fui apresentar um programa. Sim, apresentadora antes da Sony, né? Na Sony, eu apresentei o Brazil's Next Top Model, né? Que é a versão do America's Next Top Model. Como foi esse convite? O Brazil Next Top Model era um programa da Sony Entertainment, de Los Angeles. Não era brasileiro um programa. E eles fizeram... O que acontece? Eu tenho uma carreira muito consolidada na parte comercial, digamos assim. Eu fiz muitos grandes produtos, digamos assim, tipo Rolex, Moët Chandon, Cartier, coisas grandes que são... Palmolive, Pantene, Colgate, grandes marcas, digamos assim. E o programa é um programa mais voltado para um público mais comercial, digamos assim. Então, eles buscaram pessoas que estavam, obviamente, em alta e que eram relevantes nessa área para fazer o teste. Me convidaram, eu falei, acho que eu vou fazer esse teste. Fiz o teste, fiz uns 2, 3 testes e passei. Não foi uma surpresa. Foi uma surpresa, digamos assim, porque eu nunca pensei que eu fosse ter a Tyra Banks brasileira, digamos assim. Porque, na época, o show era uma coisa muito gigantesca e era uma oportunidade incrível e foram vários testes, enfim, e passei. O programa passava em 68 países. Então, eu viajei um mundo divulgando esse programa. Quando a Tyra Banks veio para o Brasil fazer o America's Next Top Model, que tem mais de 25, 29... temporadas, ela fez uma no Brasil e ela só veio para a final. E o programa inteiro fui eu que apresentei para ela. Então foi assim, foi super... para mim foi uma coisa... Você ficou insegura assim, tipo, será que eu vou dar conta? Ou você falou, isso aí para mim é fichinha? Eu acho que sempre que tem que ter um friozinho na barriga para tudo. Quando você entra aqui para falar com vocês, qualquer momento, porque se você não tiver isso, não tem o porquê de você estar aqui, entendeu? Mas você tem o dom da oratória. Que é um talento, é um outro talento. Uma coisa é você estar ali como representando, ela imprime muito bem em qualquer meio, seja TV ou print. Mas a oratória é um novo talento. É um novo talento, que eu fui aprimorando também. Claro que naquela época eu nem sabia que eu tinha esse dom. Foi uma surpresa nesse sentido também, de saber que eu poderia fazer. Tanto que a primeira temporada foi de um jeito, a segunda foi de outro, e a terceira... Nós iríamos para uma quarta, a Record comprou e engavetou o programa. Então, acabou o programa ali. Com isso, eu fui parar no Faustão. Então, eu fiquei 2 anos e meio no Faustão. E, nesse meio termo, eu sempre fui chamada. Eu fui garoto do tempo da Fox várias vezes. Porque eu fazia Sports Illustrated, que é uma revista que ela tem uma vez por mês, ela faz uma edição swimsuit, né? Super desejada. Super desejada. Quem está ali são as papas da moda... de praia, assim, da moda sexy, enfim. E eu fiz 5 anos daquilo. Você fica muito conhecida, né? Você fica uma das mulheres mais... Tanto que eu fui uma das 25 mais sexys do mundo. Todo esse negócio...
já mudei o assunto, já tá em outra história, não sei nem o que mas eu é tô isso. Pode falar, falando. porque você aproveita e fala como é que você foi parar no 2.5 Men. Não, então, exato. E com isso, agora lembrei, com isso você vai sendo convidado para várias coisas. Vocês dão risada, né? Vocês tudo dando risada. Pode rir. Tá bom. Aí eu comecei a ser convidada para fazer várias coisas e eu comecei a ver que eu gostava da câmera. Sim. E a câmera gostava de mim, porque eu acho que precisa disso. Quando você tem essa você consegue ver isso, eu acho que isso já é meio caminho andado. Eu comecei a fazer isso, me chamaram para fazer a participação no 2.5 Men. Eu fiz Você fez várias vários outras episódios, coisas. né? Eu fiz várias coisas. Legal. Aí eu fui pro Faustão. Quando eu fiz Dança dos Famosos, que obviamente saí na primeira, não voltei na repescagem, porque eu sou uma pessoa... E eu vou fazer uma busca, eu vi que você ficou puta porque você saiu logo de cara, Sim. você achou que foi injustiçada. Achei sim. Naquela época. Olha o corte, né? Fernanda Mota. Achei... Mas, na verdade, com isso me deu essa minha bravezinha aí, fez com que o Faustão me olhasse de outra forma e me chamasse para fazer parte do programa em si. Então, eu tive duas... meu Deus do céu, gente, a pessoa esqueceu. Repare que a minha memória é maravilhosa. Eu tive 2 programetes dentro do programa dele, pode ser chamado assim, durante 2 anos e meio. Aí eu pedi demissão porque eu engravidei, mas sempre... Eu me chamavam muito para ler scripts de tipo assim, X-Men. Sempre me chamavam para fazer essas coisas. Eu fiz muitas dessas coisas. Eu ia para Los Angeles, me levavam para lá para eu fazer teste, para fazer vários filmes. Coisa que hoje aqui no Brasil muita gente tenta, assim, obviamente a Bruna Marquezine é uma menina que está brilhando aí agora. Mas isso já acontecia há um certo tempo com as modelos, porque isso eram as mulheres que eles tinham, Enfim, tô mudando a história toda. Fui parar Sempre fui chamada para fazer esse negócio de ser atriz. Aí surgiu a oportunidade de fazer essa novela, que era uma novela baseada numa história de uma agência de modelos, né? Obviamente, sempre teve um link com o que eu fazia, com o que eu faço até hoje. E totalmente demais. E eu peguei o papel, fiz o teste, peguei o papel. E foi uma experiência maravilhosa. Depois disso, fiz mais 2 novelas. Vivem me chamando para fazer, até para fazer Maria, já me chamaram para fazer um monte de coisa. É assim, uma coisa constante mesmo. Não sei por quê, porque nem sou uma atriz, assim, porque, na verdade, acho que eu não posso nem ser considerada atriz, porque tem que ter um estudo, você tem que, né, se dedicar a isso. Na verdade, eu me diverti fazendo aquilo, foi um prazer. Mas, assim, para mim, eu não sou uma atriz, digamos assim. Mas eu fui parar e não sei por quê. Isso daí as pessoas me chamam pra fazer. Não, então, eu tô pensando, nunca tomou um não, assim, nunca tomou um pé na bunda, aquelas, porque eu tenho uma coleção. Sim. Aquelas. Aconteceu, claro, com Já certeza. aconteceu? Eu recebo não. Olha, toda semana tem um nãozinho que bate na minha porta. Toda vez. Todo mundo recebe. Isso é mentira. Não existe conto de fadas, gente. Isso é história de receber. Nunca tem um não, ou nunca disseram não pra você. Isso é mentira. Todo mundo teve um não na vida, todo mundo levou um pé na bunda, todo mundo... Eu acho até que é válido, porque quando você recebe um não, você busca o melhor. Você pensa, meu Deus, eu recebi não, por que eu recebi não? O sim mascara o erro, né? Exato, sim mascara o erro. Não, eu gostaria de receber muito sim, mais sim do que não, né? Mas assim, se você recebe, a gente tem que tirar o lado positivo das coisas. Mas Fernanda, é isso. Queria que você falasse do projeto que você lembre agora, assim, que te deixa mais orgulhoso. Se você puder citar alguns. Ela só faz pergunta difícil. Nossa. Eu tenho 2 casos que eu vou dar um antigo, que eu gosto muito, que foi quando a gente, para a Amazon, a gente fez uma campanha, a Amazon, eu estou falando do aplicativo para leitura, o Kindle, né? E foi contra o Dória. Só que naquele momento, Dória era o queridinho do Brasil. 75% de aprovação. E ele fez a besteira de pintar os muros da cidade de São Paulo, principalmente da 23, que tinha os grafites lindos, e pintou de branco. E na época, a Kindle queria um projeto de impacto, que gerasse a vontade das pessoas terem leitura de livros na plataforma digital. E na época a gente teve a loucura de projetar nas paredes livros, os textos. E a prefeitura autorizou. Óbvio, não sabia do que se tratava.
E eu me lembro que eu tive essa conversa com o Shapiro, que era o presidente da Amazon na época, e ele me chamou e falou, olha, isso não vai dar em nada, já tinha passado um mês, esse buzz que você está querendo dizer que vai dar, não vai dar. Eu falei, olha, vamos fazer uma coisa, se não der, a agência arca com os custos. Se der, você vai comigo até o final. E aí, dia seguinte, botamos no ar o vídeo, o Dória mordeu a isca maravilhosamente bem, abre aquelas lives que ele fazia falando, a Amazon acaba de fazer uma comunicação de emboscada, eu quero que a Amazon doe livros para a prefeitura, se tanto ela se preocupa. E eu me lembro que eu estava na reunião de outro cliente, me saem da reunião desesperado, crise total. O Shapiro, na época, oferece um modelo de parceria com a prefeitura. Dória queria livro físico, e que era absolutamente impossível para o tamanho daquela multinacional. E ele fala, então tá bom, se você não quer o que eu quero, eu vou buscar dos seus concorrentes. Nesse momento, a Amazon foi muito hábil e ela abre 10 best-sellers para download gratuito. Eu me lembro que foi a primeira vez na minha carreira em que eu recebo de um amigo, de uma lista de WhatsApp, vá baixar já, antes que o Dória tire. Eu falei, gente, eu que fiz, pode baixar, não vai sair. E foi um caos, foram mais de 1,5 milhão de downloads. Os loucos, mais de direita extrema naquele momento, mandaram mensagens para Martin Sorrell, na época o Martin Sorrell ainda era todo líder da UPP, e mandaram até para o Jeff Bezos. Foi um barulho, porque o Dória se sentiu. Então, eu encaro aquele trabalho como um trabalho que gerou o debate. A resposta o debate. Nós ameaçaram explodir a agência. Meu Deus. Ameaçaram explodir a agência. Nós vamos explodir a agência porque vocês são de esquerda. Eu na época, eu falava, gente, nós estamos aqui querendo fazer download de livro. De que parte? Mas eu queria começar com essa, que foi uma semana de muita emoção. Eu não sabia se eu ia ter agência para trabalhar no dia seguinte. Você dormiu essa semana, todas as noites? Conseguiu? Praticamente não, durante 2 dias. Nossa. E os briefings depois com a Amazon seguiram esse padrão. O que a gente vai fazer? Podemos não abordar religião e política? O resto pode tudo. Foi exatamente isso, porque eles se apaixonaram com essa... E o próprio eu tenho que falar isso, o Shapiro falou, poxa, não estão nenhum. Eu quero que, por favor, ameacem depredar meu carro. Porque até ele sofreu todo esse tipo de... Não, era bastante calor. Imagina, isso eu estou falando tudo que aconteceu politicamente, sim, tá, gente? Sim. Só pra... Já tinha uma tensão no ar, né? Isso. O projeto foi lindo. Eu acho que tem um trabalho que a gente amou recentemente, que foi o Buscapé. E isso foi um trabalho maravilhoso, onde a gente... Achei que você fosse falar da Colgate, que você fez comigo. Mas eu comecei falando que você fez maravilhosa ali. E que se a gente soubesse que você tinha dom da oratória, a gente tinha botado você para atuar no comercial. Mas, gente, você está vendo que agora a oportunidade é agora. Ali, o Buscapé no ano passado foi uma ideia maravilhosa que contou com o apoio do O2, Fernando Meirelles, onde a gente fez uma continuação do Cidade de Deus, que é considerado para muito, a gente falou de cinema, né? O grande filme dessa nova... Tecnicamente falando, certamente é. Não, tanto que a gente faz a cena do 360 de novo, que é maravilhosa. Então foi para quem não sabe, Buscapé é o cara que é o narrador principal da história da Cidade de Deus, é o que começa contando a história gira todo ao redor dele, né? E foi maravilhoso porque a gente contou com o apoio da Vivo, num projeto que você imagina e teve e só para vocês saberem, vai virar agora, vai para qual das operadoras que está apoiando, mas uma dessas grandes empresas eu não quero falar... Telefonia móvel? Não, agora vai virar uma série. Uma série mesmo, você não Pegaram sabe. o que nós fizemos como uma atividade. E vão adaptar para uma série. Por uma série, porque basicamente ele se torna um grande jornalista, usa o aparelho celular da Motorola e ele se torna um grande fotógrafo, né? Porque ele era fotógrafo de fotografia e usa o Motorola. Sim. Então, primeiro, foi uma maravilha, foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz como profissão. Quando você olha e fala assim, isso é maravilhoso. Sim. E 2, só para dizer, foi um sucesso de vendas do aparelho. Então, eu acho que é o nirvana
da comunicação atual. Formato longo, 15 minutos, porque na propaganda tudo é 10 segundos. Faça tudo para o digital. Tinha formato de 10 segundos da campanha, mas tinha 15. Que eu incentivo todo mundo a assistir, porque é maravilhoso. É um curta, né? É um curta. É um curta. Gente, o programa está chegando no final mesmo, mas tem uma pergunta que já é um clássico aqui da gente, que é o seguinte, uma pergunta de autoconhecimento. Ixi, Maria. Daí é rapidinho, começar com você, Fernanda, rapidinho. Quem é você hoje? O que mudou na sua vida? Você tem uma trajetória longa que passou por vários problemas, inclusive uma superação de um problema de saúde. Quem é a Fernanda hoje que talvez as pessoas não conheçam? Ai, quem sou eu hoje, gente? Que pergunta é essa? Eu sou uma mulher forte, sou divertida, sou uma mulher que vê o mundo de uma outra forma, sou uma mulher que sou mais positiva, muito mais positiva que eu era. Eu acredito muito na evolução da humanidade. Eu sou assim uma pessoa que busca estar sempre pensando para frente. Eu não sou uma pessoa muito negativa, né, como eu já falei, mas eu sou uma mulher que quer continuar, quer ter paz, que quer ter saúde sempre. Sou uma mulher... sei lá, eu sou Fernanda mesmo, normal. Sei lá, não sei muito... Isso é bem profundo de dizer, né? Sim. Mas eu sou uma mulher feliz. Eu posso dizer que você é inspiradora. Obrigada. Obrigada. Ei. Difícil falar. É difícil, né, essa pergunta, Sim. porque... É algo que talvez as pessoas não conheçam de você, e só você conhece mesmo. Você porque supera talvez, sua... acho que, às vezes, rapidinho, eu sei que tá acabando agora, mas assim, é difícil de responder, mas é uma pergunta muito pertinente, principalmente para quem sempre lidou só com a imagem, né? Sim. Então, no meu caso, eu acho que hoje em dia, o que eu mais tento fazer é mostrar que todo mundo tem o lado pessoal, todo mundo tem uma história, todo mundo tem um porquê, e tudo na vida da gente acontece com um porquê. E, por exemplo, eu agradeço estar aqui para mostrar para vocês que a gente tem o dom da oratória também, a gente tem várias outras coisas, mas que a gente eu sou uma pessoa que busca estar sempre crescendo, né? Crescendo, vivendo, evoluindo, aprendendo, e eu busco sempre a felicidade, é isso. É isso. E você, Fernando, não só o profissional, não, você pessoa. Quem é você hoje, pós-pandemia, tempo que a gente teve oportunidade aí para olhar para si mesmo. Quem é você que todos os seus colaboradores não sabem, os seus concorrentes não sabem, a Paula Gunning não sabe? Meu Deus do céu, queremos saber. A primeira informação que faltou era a HBO+, onde vai se passar a série Buscapé. Eu sou pai de dois filhos pequenos, e isso é uma grande mudança, porque são bem pequenos, 7 e 5, e eu tenho muita alegria de ser pai. Eu vejo quanto evoluiu o papel do pai. Eu tô dizendo, a gente acabou de falar, e o quanto eu sou feliz nisso. Dá trabalho, mas eu sou feliz muito em ajudar a minha esposa nessa missão, né, que é educar gente melhor para esse mundo. Segunda coisa, como gestor, eu acho que teve a pandemia, a gente fez uma fusão entre duas agências na pandemia. Então, você imagina você ter que falar de união, de valor, de crença, virtualmente. Nossa Senhora. No meio da pandemia, a gente viveu no mercado publicitário, no mercado como um todo, muitas pessoas repensaram suas carreiras e mudaram de carreira. Só para ter um dado para vocês, a gente bateu um termo chamado turnover, que é as pessoas mudarem. O Brasil só perdeu para a China, chegou em 50% de turnover. 50% de turnover, esse é um índice que chega em qualquer normalidade, 3, 4, 5, 6, no máximo 10 é uma crise. A gente bateu 50. Então, basicamente, você troca uma agência, você tem colaboradores novos, você tem uma cultura nova para empregar. E a gente, desde o início, a gente tem uma única crença. O mercado publicitário está evoluindo de estrelas para um trabalho em constelação. Então, junto com uma mente criativa, junto com uma pessoa de comunicação, junto com uma pessoa de inclusão, junto com uma pessoa de estratégia, todos juntos, de mídia, de atendimento, todos juntos, de finanças, todos juntos, vamos fazer um produto criativo, um produto melhor. Essa é a grande crença que a gente tem, que é o coletivo que vai fazer essa indústria melhor. Essa é uma indústria que criou enormes estrelas, e a gente só tem que admirar a trajetória, mas ela merece ter um processo de evolução onde todo mundo participe e que seja a gente compartilhe o respeito, ou seja, a ideia pode vir de vários lugares da agência, e eu acho que a gente está fazendo isso
essa é a nossa crença. E a gente está tentando fazer o máximo isso hoje na agência. Então, acho que é a grande evolução. É um pouco menos egocêntrico e mais acreditar no coletivo, no respeito, na inclusão da mulher, na inclusão de tudo que a gente falou de diversidade, para um produto melhor. E que as pessoas queiram vir para o mercado publicitário, né? Queiram trabalhar nesse mercado, porque ele é um mercado que muda como a sociedade se vê, promove o crescimento da economia, porém está em evolução, como a gente falou desde o início. É isso. Fernando Tarali. Fernandes, né? Fernandes, CEO da VML Air Brasil. Fernanda Mota, modelo, empreendedora, apresentadora, musa. Muito obrigado pela participação de vocês. A conversa foi ótima. Dava pra gente ficar conversando esse restinho. Eu preciso mostrar umas fotos pra Fernanda pra saber como eu faço pra não ficar com cara de bolacha. Eu tô aqui, ó. Quero agradecer também a participação da Roberta Tiepo, que esteve aqui comigo hoje. Foi fantástico. Gostei. Foi muito legal. Foi muito legal. Foi uma delícia. Você pode acompanhar ela no Samba Nova e no Radar aqui na Nova Brasil. Ela é a cara da rádio. Ela é a cara da rádio. Obrigado vocês todos. Eu quero agradecer também a Paula Gunning, que cuida do PR da agência VML IR, que ajudou a gente a trazer essa estrela aqui, porque é difícil. Tem 6 anos que eu estou tentando trazer ele aqui. Eita! E agradecer também a Access Media, especialmente o Tássio Sérgio, que está aqui, o Greg também, por ter ajudado a gente a trazer essa top model de agenda tão complicada. Muito obrigado vocês. Vale lembrar que esse programa continua no YouTube, no TikTok e em todas as plataformas de streaming. Então, terça-feira que vem a gente está aqui. Muito obrigado para vocês e para você que está em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Vamos embora.